Nós estamos falando esse fim de semana sobre o reino de Deus, né? Agora, só para saber, eu tenho comigo este livro que foi um projeto que o Senhor me pediu uns anos atrás, é chamado Venha Teu Reino, é sobre o discipulado de nações. Semi-acadêmico, tem 28 autores, fala sobre o caso bíblico, para discipular nações, fala sobre o histórico disso, quando é que a igreja chegou mais perto de discipular nações inteiras. Tem uma parte estratégica, uma parte filosófica sobre este assunto. É grosso, é só R$25, a não ser que eu assino. Eu assinando é 25 também. Esse, além das possibilidades, é para todos que têm algum problema ou desafio ou complicação ou provação na sua vida. Quantos aqui têm algum problema, algum desafio, alguma... então, tem que ter este livro. Esse aqui é 25, esse aqui é 15. Alguém disse hoje que esse aqui é muito menor, então o preço 15 é muito caro. Não, o preço 15 é barato. 25 é quase de graça. Sabe que devia nos despertar bastante quando nós lemos nos evangelhos e nas cartas de Paulo e por todo lado que a Bíblia descreve a mensagem que foi pregado nos tempos do Novo Testamento, sempre estipula que era o evangelho do reino. Jesus ia por todo lado pregando o evangelho do reino. Quando ele fazia milagres, ele falava assim: o reino chegou perto de vocês aqui hoje. E eu tenho a impressão que nós temos nos últimos anos, na verdade tem acontecido nos últimos 80 anos mais ou menos, nós pegamos o evangelho do reino e nós praticamente pegamos só uma parte daquele evangelho do reino, que é a parte concernente à salvação pessoal, e nós temos pregado o evangelho de salvação pessoal. Agora, eu estou muito grato a Deus pelo evangelho de salvação pessoal. Eu sou salvo. Eu vou para o céu. Quantos aqui o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, você tem plena confiança na sua salvação e sua vida eterna? Né? Glória a Deus por isso, é super importante isso. Mas não é tudo. Né? Na verdade, eu creio que o centro do Novo Testamento, a ênfase do Novo Testamento, nem sim, o centro de gravidade, vamos dizer. Não é que o Novo Testamento não contenha informação sobre o novo nascimento e sobre salvação pessoal. Tem. É muito claro. Eu dou graças a Deus que eu nasci de novo. Mas o Novo Testamento é mais centralizado em escatologia. Não no sentido que muitas vezes nós falamos se você crê no arrebatamento ou não, mas no sentido dos planos de Deus para este planeta. Você sabe que quando você lê o Novo Testamento, você vai descobrindo que quando Jesus ressuscitou, foi algo completamente novo na história da humanidade. Jesus foi o primeiro numa raça que representa um novo tipo de ser humano. Quando ele falou assim, entre os nascidos de mulheres não há ninguém maior do que João Batista. Mas o que é que ele falou logo depois? O menor no reino de Deus será maior que ele.
Houve algo no dia de Pentecoste, quando Deus derramou seu Espírito sobre nós e Ele habitou entre nós, que mudou tudo. Jesus falou assim, Ele disse, vocês estão tristes porque eu digo que eu irei, mas é melhor para vocês se eu for. Não falou assim? Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, Ele virá e Ele te ensinará sobre todas as coisas. Algo completamente novo na história da humanidade. O véu rasgou-se e todos nós temos acesso. Primeira vez na história da humanidade que quem quiser tem acesso, quem crê tem acesso ao Santo dos Santos, o lugar que habita a glória de Deus. Todos nós podemos parar diante da glória de Deus pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E Ele transmitindo essa glória para nós. Nós somos transformados de glória em glória. Nós não somos como era a raça humana antes. Nós representamos algo completamente novo na história da humanidade. Agora, fica um pouco difícil dizer completamente novo depois de 2 séculos, né? 2 milênios. 2000 anos. Mas, irmãos, tem uma coisa aqui. Em todas as gerações tem algumas pessoas que pegam essa verdade e vivem como um novo tipo de ser humano. Eu, no ano passado, eu estava oferecendo um curso de liderança na Suíça. E eu tinha uns amigos na Itália, então eu numa semana eu peguei um carro e eu desci para a Itália de carro. Eu fui para essa cidade onde moram meus amigos. É uma cidade antiga chamada Cortona. Cortona foi estabelecido muito antes de Roma. É uma cidade antiguíssima mesmo. E lá em Cortona foi onde São Francisco passou a maior parte da sua vida de adulto. É onde ele desenvolveu seu ministério. Ele não nasceu em Assis, mas ele foi e morou em Cortona. Agora, irmãos, por favor, não julgue Francisco, porque depois a Igreja Católica falou que ele é um santo e fez uns problemas, né? Assim, ele não sabia de tudo isso e ele era um homem de Deus. E ele, por exemplo, Cortona tem umas muralhas, é uma cidade muralhada, vamos dizer. Então, e algumas partes da muralha são dos etruscos, que era a civilização que estava lá naquela península antes dos romanos. Essa não é novidade lá, não. É antigo mesmo. E naquela época de Francisco, os ricos e privilegiados, eles moravam dentro da muralha da cidade, porque tinha muitos pagãos circulando pelo interior e eles caíam em cima das vilas e tal, e matava, e roubava, e violentava, né? Então, quem tinha dinheiro e privilégio, oposição, ou era honrado, morava dentro das muralhas da cidade à noite. Então Francisco recusava morar dentro das muralhas da cidade, porque ele queria se identificar com os pobres e especialmente com os leprosos. Então eu fui com meu amigo na cela onde ele morava no meio do mato. E talvez essa altura, talvez essa largura, uns 2 metros de comprimento, algo assim, embutido na pedra, feito de pedra, embutido na pedra, num lado é uma tábua grossa que foi feita com machado mesmo, e em cima dessa tábua embutida na pedra tem um bloco de madeira. O bloco de madeira era o travesseiro dele, e essa tábua era a cama dele. E ele morava lá e ele tinha seu relacionamento com o Senhor. E ele
tomou sobre si tanto da glória do Senhor que as pessoas queriam segui-lo. Eles queriam seguir Francisco. Ele não queria ser líder, ele não queria encabeçar um movimento, ele não queria formar nenhuma organização, ele nunca tentou fazer nada disso, muito antes, pelo contrário, ele recusava fazer isso. Mas pela beleza do espírito dele, do relacionamento dele com Jesus, quando ele morreu, tinha mais de 8.000 pessoas seguindo ele, mesmo sem ele querer. E eu sentei do lado daquela cela dele e eu comecei a orar. Vocês sabem que quando um lugar é visitado muito pelo Espírito de Deus, quando tem alguém ou um grupo de pessoas que ora muito naquele lugar, começa a ser um lugar onde acesso aos céus, vamos dizer, é mais fácil. Muda o clima nesses lugares. Isso é um tema que reaparece muito na literatura da igreja através dos séculos. E aquele lugar, eu senti imediatamente a presença de Deus de forma profunda. Ele foi um homem que não vivia como a velha raça de Adão. Ele vivia como a nova raça nascido em Cristo Jesus. É novo tipo de ser humano. Obrigado. Vocês sabem que um dos versículos mais conhecidos no Brasil é a carne quer, mas o espírito é fraco. Ou é citado de várias formas assim, né? Quantos já ouviram alguém falar isso? Até que o espírito quer, mas a carne é fraca. Outro conhecido, muito conhecido em Minas é Deus ajuda aqueles que se ajudam. Esse versículo não consegui achar ainda, mas aquele que fala o espírito quer, mas a carne é fraca, está na Bíblia mesmo, mas as pessoas pegam e faz dele um lema da vida, e a maioria dos versículos na palavra de Deus são como sobre vitória, não sobre fraqueza. E Francisco conhecia essa vitória. Ele era um homem que atraía pessoas a Jesus simplesmente pela beleza do seu espírito. E nos meses depois que eu visitei lá, eu me flagrei várias vezes orando a Deus para levantar pessoas de espírito tão lindo quanto o espírito de Francisco para renovar a Europa. Imagine meu espanto quando agora o Papa pediu demissão e eles escolheram o Papa da Argentina. Mas ele tomou qual nome? Francisco. E ele é um homem do povo também. Ele não usa limusine, ele até está recusando morar dentro do Vaticano. Ele na Argentina, ele morava num apartamento, tomava um ônibus para ir para o escritório dele todo dia. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Nós devíamos ter uma opinião muito mais elevada de nós mesmos do que nós temos. Porque quem é da fé, ele herdou esta vida de Jesus, este mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Nós somos uma nova raça. O problema é que nós esquecemos disso. E nós sentimos as atrações do mundo. E nós não cremos na possibilidade de nossa vitória. Então nós perdemos a nossa ambição espiritual. E logo estamos pelos cantos nos envolvendo em pecado. E depois suspirando. E dizendo, sou apenas um ser humano, né? Você sabe que você é pecador, né?
Quantos aqui já pecaram? Ainda bem que levanta a mão, porque isso prova que não é mentiroso, pelo menos. Mas vocês sabem de uma coisa? O fato de você ser pecador, isso não é o fato mais profundo na sua identidade. O fato mais profundo na sua identidade é que você foi feito na imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito para pecar. Pecado é como usar óleo diesel num motor feito para gasolina. Estraga tudo. Pecado é invasor. Você foi feito para ser adotado por Deus. Efésios capítulo 1. Por que Deus criou o ser humano? Alguns acham que ele criou porque ele queria servos, mas quem é todo-poderoso não precisa de servos. Alguns acham que ele nos criou para ter comunhão com alguém, mas quem é Pai, Filho e Espírito Santo não carece de comunhão, não. Alguns acham que ele nos criou para adorá-lo, geralmente os líderes de louvor. Né? Mas não sei, eu fico meio assim, porque eu penso, Deus criou uma raça, aí ele fala, agora fala bem de mim, fala. Louvor é muito importante, mas não é Deus que precisa de louvor, somos nós. Porque no louvor nós lembramos quem Ele é e quem nós somos. Vocês sabem, incrível, mas parece que Deus acha que Ele é Deus e nós não. E Ele insiste em prevalecer conosco, né? Quantos aqui Deus já te pediu para fazer algo que você não queria fazer? Quantos? Levanta a mão, faz bem para a sua alma. Quantos aqui já queria fazer alguma coisa e Deus não deixou? Ele é difícil, hein? Ninguém nunca conseguiu domesticá-lo. Então, quando nós fazemos a adoração, nós lembramos que Ele que é o infinito e nós que somos limitados. Nós lembramos que Ele é Deus e nós não. Nós percebemos nosso lugar na ordem das coisas. E faz muito bem para nós, mas Ele não nos criou porque Ele queria adoradores. Ele pede adoração porque nós precisamos de adoração. Fala em Efésios 1 que ele nos criou para adoção. Que é a adoção? Eu tenho 5 filhos, dois deles são adotados. Que é a adoção? É inclusão na família. Toma o nome, tem todos os direitos legais, tem todos os direitos de filho biológico. Adoção. Eu não estou falando de o pessoal que fala de filho de criação quando eles criam alguém para ser empregada lá na casa depois. Não é isso. Eu estou falando adoção mesmo. Deus nos criou de pura generosidade. Não por nada que ele fosse receber, mas porque... Aqui é uma pergunta. Deus já esteve sozinho? Antes de ele criar qualquer coisa, ele estava sozinho, não estava? Hein? Não. Por que não? É para responder mesmo, está todo mundo falando assim. Por que não estava sozinho antes de criar qualquer pessoa? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nunca foi um ditador, nunca foi um indivíduo independente de todo mundo. Ele é família. Deus existe na forma de família. E o que você acha da família de Deus? É disfuncional? Como é a família de Deus? Mais ou menos? Bom? É perfeita? Perfeita em comunhão, perfeita em união, unidade, perfeita em amor, perfeita em
intimidade, perfeita em propósito, perfeita em tudo, perfeita em beleza, até perfeita em inteligência, perfeita em todos os sentidos. E Deus é, por natureza, generoso. Então ele disse, vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança, para adoção em Cristo Jesus. Ele nos criou para nos incluir na família dele. Esta é a raiz mais profunda da sua identidade. Se ele te fez para te incluir na família dele, você tem toda a capacidade para ser como Deus é e participar plenamente da glória. Amém? Você sabe que eu estou tendo ultimamente é bronca daqueles corinhos. Mais de ti e menos de mim, Senhor. E se você gosta daqueles corinhos, desculpe. Mas eu vou te explicar por que eu não estou gostando muito. Sabe por quê? Parece que a única maneira da gente prestar é se o que é de nós some e em vez de nós está Deus aqui dentro. Não é assim. Porque a sua essência não é pecaminosa. Você já pecou, então você tem essa identidade de pecador. Mas sua essência foi feita para viver em plena comunhão, harmonia, união, na glória da Trindade. Está me ouvindo? Então você não precisa sumir para que seja coisa boa através da sua vida. Na verdade, nós devíamos cantar, quanto mais de Jesus, mais de mim eu descubro. Aqueles corinhos estão citando um versículo onde o João Batista falou isso. Ele tem que crescer e eu diminuir. Mas se você olhar o contexto, João Batista não está falando da pessoa dele, ele está falando do perfil do ministério dele, porque os discípulos dele vieram falando, tem mais pessoas agora seguindo aquele tal de Jesus do que a nós. Ele está preocupado porque a denominação dele está sendo superada. E aí João Batista disse, não, mas não tem problema. Meu tempo para ter um perfil alto passou, agora tem que ser dele. Ele não está nem um pouco preocupado com fama, como nós não devíamos estar. Mas ele não estava falando que a pessoa dele era... Eu quero que vocês saibam uma coisa. Você foi feito por Deus para viver com Ele, incluído no círculo de intimidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Você não foi criado para ser Deus, mas você foi criado para um destino que a Bíblia fala que agora somos filhos de Deus. O que havemos de ser ainda não foi revelado. Mas é além de nossa imaginação, de tão glorioso que é. E isso não é porque sua pessoa vai sumir. Isso não é Chico Xavier, tapa tudo e escreve coisa. O diabo usa pessoas assim. Deus não, ele entra no seu ser, ele tira as coisas que estão estragando e deixa aparecer quem você realmente é. E você não é pecado, você é filho de Deus. Você é membro de uma nova raça. Você tem o poder da ressurreição. O mesmo Espírito que levantou Jesus habita em você. O seu destino é glória. E quanto mais perto você chega a Jesus, mais seu ser vai crescer e florescer e aparecer do jeito que devia ser. Amém? Vocês parecem que não creem muito, não. Estão me olhando assim, mas eu estou te falando. Você é um ser lindíssimo. E Deus não quer que você seja anulado. Ele quer que você seja
desenvolvido, que você cresça, que você progrida de glória em glória. E essa é a glória de nossa herança no Senhor, que Ele possa nos dar olhos para perceber isso. Né? Então, o reino de Deus é habitado por cidadãos que são de uma nova raça. Agora, muitas delas não sabem disso, ou esqueceram disso, ou não querem viver nessa realidade. Mas se você que está aqui hoje à noite, se você decidir, eu vou viver como essa nova raça, eu vou viver no poder da ressurreição de Cristo, você pode. Não há diabo, não há mundo, não há carne que possa evitar que você viva assim. Porque Ele é mais poderoso e Ele veio para destruir as obras do diabo na sua vida. E você pode viver como cidadão do reino de Deus, uma nova raça. Romanos 5 fala sobre a humanidade de Adão até Jesus. Depois fala da humanidade de Jesus para frente e é diferente. E eu acho que Deus está aguardando a geração, que não será apenas um e outro que vive essa realidade, mas que será um número maciço de crentes que vivem a realidade dessa raça nova. Amém? Quantos creem que pode ser essa geração que assume isso? Eu creio também. Então, o plano de Deus para a terra, eu falei que o cinto do Novo Testamento não é salvação pessoal, é escatológico. Eu não estou falando de ir lá para Apocalipse e tentar descobrir quem é o urso e quem é a águia e tudo aquilo que pessoas fazem. Para mim aquilo tudo, no mínimo, é inútil, mas eu acho que até danifica muito. E eu acho que devemos... Quando eu falo escatológico, eu estou falando os planos de Deus para o mundo todo no fim deste período de tempo. E isso começa com essa raça nova. Que Ele quer soltar essa raça nova sobre esta terra. Para a glória do Senhor cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E isso vai acontecer. A única questão é se vai acontecer em nossa geração ou não. Isso depende de nós. Pelo menos em parte. A Bíblia tem promessas tão grandes nesse respeito. Um dos meus prediletos é 2 Pedro 1, versículos 3 e 4, que ele fala lá. E no fim ele fala que através de suas grandes e muito preciosas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, escapando a concupiscência, a corrupção que há no mundo pela concupiscência. Essa é a nossa herança. Nós podemos viver assim pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vocês sentem ambição para viver assim? E eu espero que Deus venha despertar sua ambição para viver assim, porque é a sua herança. Agora, o reino de Deus também não é uma organização. Jesus falou em João 3,3 que se o homem não nascer de novo, ele não consegue nem ver o reino de Deus. Não falou? Tem que nascer de novo para discernir esse reino. Então, esse reino é espiritual. É discernido pelo nosso espírito. Então, toda organização que nós formamos para servir os propósitos do reino de Deus já não é o reino de Deus, porque é visível, né? Eu, por exemplo, eu e minha esposa viemos para o Brasil, nós fundamos Jocum para servir os propósitos do reino de Deus, amém? Mas Jocum não é o reino de Deus. O pastor está trabalhando aqui nessa igreja para promover os propósitos do reino de Deus em nossas vidas e nessa cidade. Mas essa igreja não é o reino de Deus. As igrejas se ajuntam
para cooperar juntos na obra do Senhor. Chamamos dessas organizações de denominações, mas as denominações, enquanto existem para servir os propósitos do reino, não são o reino de Deus. Parece que quando nós formamos qualquer organização hierárquica, quando nós definimos e determinamos e colocamos, etc., alguma coisa é corrompida. Você sabe, eu quero te falar uma coisa hoje à noite, não sei se você vai ficar chocado, mas Jocum não é perfeita. Eu sei que vocês achavam que Jocum fosse perfeita. Quantas vezes crente fica descontente com suas igrejas, né? Eu acho que às vezes é porque eles acham que a igreja deles é o reino de Deus, tem que ser perfeita. Quando vem para mim reclamar sobre suas igrejas, eu falo, olha, a sua igreja não é perfeita. Eles falam, é isso que eu estava dizendo mesmo. É isso mesmo. E eu disse, sabe por que não é perfeita a sua igreja? Não. Geralmente eles acham que é por causa do pastor, mas eles falam, não sei não. Aí você fala, é porque é feito de pessoas como você, exatamente como você. Não podia ser perfeito. Né? Missões, por exemplo, que é meu ramo, né? Seria fácil se não tivesse que trabalhar com pessoas. Mas pessoas complicam tudo. E no reino de Deus não tem a tipo de estruturação que tem em organizações humanas. Não tem um organograma, não tem uma hierarquia. No reino de Deus nós submetemos uns aos outros no amor. No reino é o Espírito de Deus que faz as coisas acontecer, não é alguém que nós colocamos no trono e começa a dar ordens. É como o tempo dos profetas, não é como o tempo dos reis. Quando vieram pedir a Samuel que ele constituísse um rei sobre Israel para ele ser como as outras nações, ele ficou muito triste, foi para Deus. Deus disse, não, Samuel, não estava rejeitando você, estava rejeitando a mim. Para eu não liderá-los. O reino é todos respondendo direto a Deus. É ou não é? Agora, eu não estou dizendo que as organizações são erradas. Eu mesmo, o trabalho da minha vida foi fundar e tentar ajudar a Jocum desenvolver, e eu não me arrependo disso, mesmo o Jocum não sendo perfeito. Quando eu tinha 18 anos, eu sabia fazer uma organização perfeita. E eu sabia tudo que estava errado com todas as organizações. Eu era muito inteligente com 18 anos. Mas quando eu tentei fazer, eu descobri que não era tão fácil assim, não. Aliás, é impossível. Então nós trabalhamos com o que temos nas mãos agora e nós formamos nossas organizações para servir os propósitos de Deus, mas não vamos depositar nossa esperança nessas organizações. Porque se você vê sua igreja ou sua missão como a fonte da sua satisfação e tudo, você vai só ficar decepcionado e vai ficar crítico e vai gerar mais problemas ainda. Vamos entender que existe algo atrás dessas organizações humanas que é o reino de Deus, e a pessoa de Jesus é a vida deste reino, é dele que nós recebemos nossa suficiência. Amém? Você não precisa ser exigente com sua igreja. Você precisa estar aos pés de Jesus e se posicionar não para sugar da sua igreja, mas para abençoar a sua igreja. Amém? Você recebe tudo o que você precisa em Jesus. Ele disse assim, quem tem sede, vem a mim e bebe. Está servindo? E aí ele falou o quê?
e do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nós não devemos olhar as organizações, as pessoas, a nossa vida como fonte que vamos sugar a vida delas. Nós devemos receber nossa vida de Jesus para a gente poder abençoar nossa igreja, abençoar nosso pastor, abençoar nossa família e nossos amigos. Amém? Então, o reino de Deus é relacional, não é organizacional. Não é como uma empresa, é mais como uma família. Existe dentro de Jesus, e nele nós movemos e existimos e temos nosso ser, e nos movemos nele. Então, existe dentro da pessoa dele. É a pessoa dele que é a vida do reino de Deus, através do Espírito Santo, né? Nossas organizações não são perfeitas, o reino é perfeito. Pastor, eu não perguntei até que horas. É mais ou menos agora mesmo, né? Estou pensando aqui. Eu acho que não dá para entrar no próximo, porque é meio comprido. Eu vou dizer só algumas palavras. Em Daniel capítulo 2, é onde Nabucodonosor ele tem seu sonho, né? Sua visão. E ele chama os sábios daquela geração e fala: olha, eu quero que você me dê uma interpretação, mas se eu te falar o sonho, vocês vão falar alguma coisa, eu não vou ter como julgar se vocês sabem alguma coisa ou não. Então vocês têm que primeiro me falar o que é que eu vi e depois me falar a interpretação. Ele falou: mas rei, ninguém nunca pediu isso dos profetas, isso é impossível. Ele disse: então vocês não sabem de nada, eu vou matar todos vocês. E começou a matar. Quando chegaram a Daniel, servo de Deus, ele disse: para com a matança, deixe-me falar com Nabucodonosor. Ele foi lá e falou com ele. E Nabucodonosor disse: tem que me falar tanto o que eu vi quanto a interpretação. Então Daniel foi buscar o Senhor e o Senhor mostrou para ele. Aí ele chega para Nabucodonosor e fala: ô rei, né? Você viu? E aí é uma estátua. A Bíblia fala que essa estátua era gloriosa. Cabeça de ouro, peito de prata, né? Etc, etc. Você sabe a história da estátua. Mas aí vem uma coisa invadindo a história, que é uma pedra que sai de uma montanha e não foi cortada. Quer dizer, não foi formada por mãos humanas, ele saiu de uma montanha. E o que é que essa pedra faz com a estátua? Ele não só quebra, ele vai moendo a estátua ao ponto de reduzir a estátua a pó, e vem o vento e leva embora tudo. Não existe mais nada. E a pedra cresce até encher a terra. Aí se você ler um pouco mais em Daniel 2, você descobre que essa pedra é o reino de Deus. Quando Jesus chegou pregando o reino de Deus, não era uma mensagem estranha para os israelitas, que tinha no Velho Testamento. Irmãos, uma das maiores tragédias que aconteceu na história da igreja foi quando o imperador do Império Romano teve um sonho, viu uma cruz e depois ganhou uma batalha no outro dia. Aí ele decidiu que o Império Romano tinha que ser cristão, porque viu uma cruz. Aí ele chamou a igreja, que tinha sido até então muito perseguida, e falou: olha, não vai ser mais perseguido, vocês vão ser a religião oficial do Império Romano. Aí todo mundo...
Ele fala, agora tem que mudar seu quartel-general de Jerusalém para Roma, porque tem que estar aqui perto de mim. E ele, sem saber nada sobre teologia, sobre Bíblia, sobre nada, ele era imperador, pagão, ele não sabia nada, mas ele começou a liderar as conferências teológicas. E ele mandou na organização da igreja. E pela primeira vez a igreja se verticalizou. Criou uma estrutura vertical, uma imitação do Império Romano, que estava cheio de pompa e de privilégios e de riquezas e de poder. Que hoje é a igreja católica. A igreja virou uma cópia da estátua. E atrasou a causa do reino de Deus de forma trágica, trágica, trágica. Irmãos, nós não temos nada a ver com a estátua. A pedra não é para polir a estátua. A pedra não vai se tornar amigo da estátua. A pedra vai... qual é o verbo que usa mesmo em Daniel 2? Triturar a estátua. Até reduzi-la a pó. Vocês sabem de uma coisa? Quando Paulo escreve para Filemon e fala, Filemon, receba Onésimos como um irmão querido no Senhor. Com aquela palavra, ele semeou a destruição do sistema econômico do Império Romano. Sabe por quê? Onésimos era um escravo que escapou, ele fugiu de Filemon. Filemon tinha todo o direito legal de matar Onésimo. Aqui está Paulo dizendo, recebe como um irmão querido. Outras palavras, ele é igual a você diante do Senhor. Ele é do mesmo valor que você. Ele é um ser humano, ele merece ser amado e ter sua dignidade como ser humano. Com aquela palavra, porque naquela época 75% da população do Império Romano eram escravos. Mas com aquela palavra, Paulo soltou o terrível poder do amor, que não podia deixar existir aquele sistema de escravidão. E quando a estátua, os poderes deste mundo olham para a igreja e têm um instinto de que a igreja é perigosa, eles estão com toda a razão. Quantos sabem que o reino de Deus é incompatível com Brasília? Totalmente incompatível. E eu não vou tentar ditar todas as estratégias de tudo aqui hoje, mas basicamente nós representamos para as nações do mundo destruição. Não porque nós vamos levantar e praticar violência ou tomar armas para matar pessoas. Isso é a violação do reino de Deus. É o terrível poder de amor impulsionado pelo Espírito Santo que trará para baixo os reinados deste mundo. E olha bem, não é uma parte ou outra estátua que é triturado. É toda a estátua. Não é o governo americano que escapa. Não é o Brasil que escapa. Tudo é triturado. Sabe, no ano 162, no Império Romano, teve uma praga terrível que voltou com os exércitos de Roma que estavam lutando lá onde fica Irã hoje. Eles voltaram com uma doença que ninguém no Império Romano tinha resistência. Provavelmente sarampo, mas ninguém sabe com certeza. E pessoas começaram a morrer, multidões morrendo.
todos os sacerdotes pagãos, todos os privilegiados, todos os ricos, todos os políticos poderosos fugiram das cidades para o interior, tentando escapar da doença. Famílias que não podiam fugir estavam tomando seus membros das suas próprias famílias, jogando na rua para morrer, porque eles não queriam essas pessoas perto, para não pegar a doença. Sabe o que a igreja fez? Essa igreja que o Império Romano só perseguia, essa igreja que era dado para os leões consumir na arena, em Roma, no Coliseu, essa igreja que tinha sido usada até como fonte de luz para o Coliseu, eles colocavam os crentes, cobriam eles com cera e tocava fogo. Em vez de fugir, a igreja foi para onde a doença estava pior, para ajudar os doentes. Foram pegando os filhos dos ricos das ruas, onde tinham sido abandonados, e lavando eles, e lavando sua roupa, e preparando comida, e cuidando dos doentes. Os patriarcas, os pais da igreja, escreveram: muitos foram sabendo que eles iam receber sua glorificação. É assim que eles falavam sobre morte, né? Receber sua glorificação. O terrível poder, e muitos morreram. Muitos morreram. Mas o terrível poder daquele amor, governado pelo Espírito Santo. Aliás, o amor é do Espírito Santo. Quebrou a autoridade espiritual das religiões pagãs em Roma. Depois ninguém achava os pagãos certos. Eles sabiam que cristianismo era o verdadeiro caminho. E eu li sobre isso de um sociólogo secular, chamado Jonathan Stark. Sabe, na Indonésia, eles perseguem os crentes, porque é um país muçulmano. Nós temos King's lá. Entre os que participavam de King's na Indonésia era um menino chamado Roy. Roy, ele participou bastante em King's, era um crente assim, fervoroso. E ele não estava na Jocuné durante essa história que eu vou contar. Ele estava no retiro da sua igreja, não era programa nosso, não, mas ele estava lá e na ilha de Maluco, Maluco mesmo, e os muçulmanos começaram a matar cristãos e cercaram esse acampamento onde estava Roy e invadiram. Eu não sei porquê, mas escolheram Roy. Isso poucos anos atrás, menos que 10 anos atrás. Roy tinha 15 anos de idade. Então parou diante dele o muçulmano com um facão na mão e disse: agora você vai se tornar muçulmano. E é muito fácil se tornar muçulmano. Você só tem que repetir 2 frases. De só ter um Deus cujo nome é Alá e Maomé é o profeta dele. Só isso. Você fala e você é considerado muçulmano. E diz: você vai ser muçulmano agora. Vocês sabem de uma coisa? Muitos de nós, naquela hora, nós íamos falar assim, pensando: eu sou mais esperto que eles, eu falo agora, não custa nada eu arrepender depois, né? Mas o muçulmano interpreta isso dessa maneira. Cristãos não creem naquilo que eles falam, porque eles não estão dispostos a morrer por isso. E eles se sentem vitoriosos se a gente fizer isso. Mas Roy, ele olhou esse muçulmano nos olhos e disse: eu não vou fazer porque eu sou soldado de Jesus. Era o tema do acampamento aquele ano. Esse cara pegou aquele facão e cortou o braço direito de Roy fora. Ele disse: agora você vai se tornar muçulmano. Roy disse: eu não vou, eu sou soldado de Jesus. Cortou o braço esquerdo fora. Ele disse: agora você vai ser muçulmano. E Roy tinha já caído de joelhos
E o cara pegou a faca, ele disse, eu não vou, eu sou soldado de Jesus. E o cara abriu a barriga dele com o facão e Roy morreu aí, com 15 anos. Mas uma coisa eu te falo, ele ganhou uma grande vitória para o reino de Deus naquele dia. Porque é o poder do amor que derruba as nações, que destrói a estátua, que reduz a pó, que o vento leva e a pedra cresce até encher a terra. A pedra cresce até encher a terra. Quantos de vocês querem soltar o terrível poder de amor sobre este mundo? Não é por ser revoltados, não é por formar nossa própria torcida organizada e ser mais violento do que os outros que nós faremos isso. É por mostrar e viver diante do mundo o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nos ajude. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, confessando que nós somos inadequados para essas coisas. Nós estamos num reino que nos dá acesso direto a Ti. Não há organograma, não há distância, não há o alto e o baixo. Somos irmãos no Senhor, submetendo-nos uns aos outros. E nós somos uma raça nova. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Ajuda-nos a viver esta realidade. E, Senhor, nos unja para soltar sobre o mundo esse poder do amor que repreende a iniquidade, que derruba a corrupção, que purifica o iníquo. Senhor, nosso desejo é ver Teu reino crescer até encher a terra. E nós declaramos com Teu profeta, a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Nos ajuda a ser a geração que avança nesta causa, mais do que qualquer outra geração que veio antes. Em nome de Jesus. Amém.